Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, verso 1. Ministério Pão Vivo. A gente, antes de adentrarmos ao nosso tema, a nossa lição de hoje, aquela oportunidade que nós estamos dando para você participar, desculpe, mais direto de nosso canal. Primeiramente, dê o seu like. Dando o seu like, você vai dizer que está gostando de nossos vídeos e isto tem grande relevância no YouTube. Também compartilhando, mais e mais pessoas poderão aprender junto conosco. Faça também a sua inscrição. Eu estava me esquecendo de também a sua oferta. Esta oferta é voluntária. Em cada um de nossos vídeos tem aí o nosso Pix, que eu vou repetir agora, 16406-79987. E a gente aproveita e agradece, pois, além de nosso mantenedor, apenas um, mas a ele, mais uma vez, a nossa gratidão. E então a gente aproveita para dizer que outros podem seguir o mesmo exemplo dele, participando mais direto deste ministério. Ainda damos outra oportunidade. Se você tem uma pergunta, se você tem um comentário a respeito das lições, dos estudos, você pode participar. Ali você entra em comunidades ou em comentários e faz o seu comentário ou a sua pergunta. Vamos então para a lição do dia. A gente está estudando sobre o comportamento que deveriam ter, aliás, que devem ter aqueles que têm uma liderança na obra de Deus. E a gente já antecipa o porquê Paulo foi tão específico, foi tão zeloso em relação a isto. Veja 1 Timóteo capítulo 3, no verso 14, ele se expressa assim, porque ele está escrevendo ao seu filho na fé, o Timóteo. Ele diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aleluia! Como ele era zeloso. Ele tinha o seu filho na fé. Lógico
que ele era um principiante. E Paulo, como um mestre na palavra, nas experiências que ele teve com Deus, ele estava passando para o seu filho na fé aquele mesmo zelo. Olha, eu estou escrevendo estas coisas para que, se eu demorar, ele estava com plano. Ele tinha já agendado uma data para ir até o lugar em que estava Timóteo. Mas ele disse, olha, se eu tardar, se acaso eu não puder ir, você já fique sabendo como que se deve comportar na casa de Deus. A igreja do Deus vivo, aleluia. Mas o que é casa de Deus aqui? Será que casa de Deus é aquela construção de madeira ou de alvenaria, aquele templo simples ou catedral? Será que Paulo estava dizendo isto, falando igreja, se referindo a isto? Não. Nos tempos primitivos, a igreja, na Bíblia, a igreja, ela é tratada como o corpo de Cristo. Lembrem, quando Jesus disse, foi a primeira vez que apareceu, ou que aparece nas Escrituras, a palavra igreja, quando ele disse, edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Ele não estava falando de igreja no sentido físico. Ele estava falando de igreja no sentido pessoas. E é interessante o possessivo que ele usa. Às vezes nós até já temos aquele costume, né, de dizer, e às vezes até com um certo ufanismo, a minha igreja. Que minha igreja? Coisa nenhuma. Eu não tenho igreja, nem você. A igreja, ela é uma possessão do Senhor Jesus Cristo. Edificarei a minha igreja. E aqui, Paulo está dizendo para Timóteo, a igreja do Deus vivo. Porque você sabe que pelo mundo afora, naquele tempo e hoje, existe muitas igrejas do Deus morto. Então, ele foi específico na classificação, na qualidade da igreja. A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Você já notou que posição a igreja tem no mundo espiritual? Ela existe como uma agência, como o corpo do Senhor Jesus,
Por isso, o apóstolo estava como que a dizer: olha, eu posso atrasar, mas mesmo que eu atrase, você já fique sabendo como que deve ser o comportamento dos bispos, dos diáconos, dos presbíteros, isto é, zelo. Mas que pena que às vezes nós tratamos a obra de Deus, a igreja de Deus, com tanto desmazelo, com tanto descaso. Aí agora eu lembro daquela palavra do profeta Jeremias: maldito, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Misericórdia, olha, tem maldição nisso aí, hein? Então, ao invés de maldição, vamos entrar na bênção, tratar a obra de Deus com a máxima dedicação, com o máximo zelo, porque a igreja foi comprada pelo próprio sangue do Senhor Jesus. Amém? Jesus amado, louvado seja o teu nome. Aleluia, pela tua igreja que está espalhada pelo mundo, que o Senhor pagou por ela um preço tão caro, tão alto, teu próprio sangue. Aleluia, nos enche de amor, desperta em nós zelo, dedicação pela tua obra. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.